Então, seja muito bem-vindo. O tema hoje, como as constelações podem mudar a sua vida. E eu gostaria que vocês, durante esse aulão, vocês contribuíssem, perguntassem, que a gente possa estar trocando para que eu consiga agregar mais ainda para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu programei aqui para esse aulão é como é que eu tomei contato com as constelações. Então, vocês imaginam que isso foi mais ou menos para 2006, final de 2006. Eu saí num happy hour com um amigo meu e ele falou assim, Adriana, eu fui conhecer um negócio e você precisa ir porque é a sua cara. Você chega lá, a pessoa coloca a questão, aí escolhem representantes, os representantes começam a sentir movimentos, sensações. Eu falei, mas Rodolfo, o que que é isso? Ele falou, vai. Aí, a Adriana, toda valentona, em 2006, paguei já para constelar com o meu mestre, né? E nem sabia o que era. Já paguei, já fui no workshop, não fui nem só para assistir. E, tipo, hoje, em vez de você pagar R$ 300, eu paguei 2.500, deve estar mais ou menos isso para constelar com o meu mestre. E eu fui lá e paguei já para constelar. Comecei a assistir, naquela época eu era muito lógica, então eu respeito muitas pessoas mais lógicas, mais racionais que chegam para o workshop, porque essas pessoas elas podem se surpreender se entregarem, né? E aí eu comecei a assistir a constelação, eu falei, mas que diacho? E abraça daqui, e chora daqui, onde é que eu fui me meter, né? Investir todo esse dinheiro e, né? Onde que eu vim me meter? Aí, na segunda constelação, eu fui chamada para representar. Em 3 minutos, eu tinha já sentido a força do campo que tinha me empurrado para o chão e estava lá eu deitadona em formato de cruz, assim, né? Com o bração aberto em formato de cruz. Eu lembro até hoje, era uma constelação sobre prosperidade. E aí eu ficava lá embaixo, e o meu racional falando assim, mas o que é que está acontecendo? Meu Deus, eu estou sentindo essa força, mas o que que é isso? E aí eu saquei que tinha alguma coisa diferente nessa ferramenta e que valia a pena me aprofundar. Terminou, aí fui levando, eram 4 dias de workshop, né? Foi levando e eu não levantava a mão para constelar. Aí a assistente, que é a Marli, falou assim: Olha, se você não levantar a mão para constelar, ele não vai te chamar para constelar. E eu não tomava coragem de levantar minha mão. Eu sei que eu fui começar a levantar a mão no final do terceiro dia, aí muito timidamente, e eu acabei constelando no quarto dia a última constelação, no domingão. E foi assim um trabalho de divisor de águas para mim, porque eu resgatei o bebê que eu tinha perdido, eu trabalhei a questão com meu ex-marido e eu saí extremamente mexida. Então foi extremamente profundo e já me matriculei para fazer a formação de 2 anos com ele. Então, Renato Chambertati, quem quiser se aprofundar e fazer uma formação de 2 anos, alguma coisa parruda e realmente boa, faço com Renato Chambertati. Mas vamos lá. Isso é como eu conheci, como foi um divisor de águas. E aí eu comecei a fazer o curso. Gente, independente das vivências, só os conceitos que estão por trás das constelações já são transformadores. Semana passada, dia 20, é só você procurar aí, vai ter um vídeo dos conceitos básicos de constelação sistêmica. Assistam esse vídeo, eu não vou me repetir aqui, não vou falar de novo dos 3 princípios, porque tá tudo na live da semana passada, tá bom? Então, quando a gente começa a entrar em contato com esses princípios, como é que acontece os desequilíbrios na família, o cérebro da gente, ele começa a pipocar. Você fala assim, até o racional fala assim, nossa, mas eu não concordo com isso. Aí sua alma vem e fala assim, é isso faz todo sentido. Então, é como se houvesse um reconhecimento da alma daqueles conceitos que estão sendo passados. Então, existe uma profundidade em cada frase do Bert Hellinger. Se você pesquisar aí na internet frases de Bert Hellinger, você vai ver a profundidade que tem cada uma das frases que estão sendo colocadas, tá? É, ela não é
O caminho das constelações não é religioso. Já expliquei um pouquinho do caminho do Bert Hellinger lá na outra live. Não é de religiosidade, mas é de espiritualidade. A constelação não é de espírito. Olha que interessante. Eu fiz uma constelação esse sábado, eu tive workshop de constelação. E há uns 10 anos atrás, um rapaz chegou num dos meus workshops e colocou a sua dificuldade. Ele não sabia quem era o pai biológico, a mãe biológica, e ele tinha sido criado, a mãe de criação morreu. Eu falei: você precisa trabalhar nisso, você precisa trabalhar isso para você ganhar força. Só que daí ele foi ser, eu não sei o termo, foi cuidar de uma igreja evangélica. Eu não sei qual é o termo porque eu não sou evangélica. E dentro dessa religião dele era completamente rechaçado qualquer tipo de atividade parecida com o que acontece na constelação. E aí, essa semana retrasada, ele me chamou, ele falou: Adriana, há 10 anos atrás você falou que precisava mexer em algumas coisas e chegou o ponto. E aí a gente fez a constelação dele neste sábado passado. E aí apareceu o pai e a mãe biológicos, eu fiz o resgate da gratidão e de honrar esses pais biológicos, a gratidão e honrar esses pais que o criou, né, os que o criaram, né? E foi um trabalho maravilhoso para trabalhar a questão dele de merecimento. Olha como é lindo. Então, durante toda a vida, ele teve o que a gente chama de movimento do amor interrompido. Ele perdeu a mãe biológica com 1 ano, depois ele perdeu aos 9 anos a mãe de criação, depois ele foi para um orfanato, depois o pai de criação resgatou ele, depois o pai biológico tentou criar, mas aí tinha outras crianças. É uma história bem complexa. E aí ele falou assim: se fosse alguns anos atrás, quando eu estava ligado na igreja, né, que ele ia, ele falou assim: eles iam rechaçar completamente esse tipo de trabalho, mas eu estou me sentindo tão bem, né? Ele saiu tão grato pelo movimento de sensação de estar mais inteiro para a vida e de merecer, e de que ele foi amado pelos pais biológicos, foi amado pelos pais de criação, né? E ir rompendo. Vai resolver toda a vida dele? Não, faz um primeiro movimento para estabilizar ele, para que ele se situe nessa situação e história de vida, e que essa história de vida dele seja força, fortaleza para ele continuar na vida. Então aí as pessoas perguntam: como é que a constelação pode mudar a minha vida? A constelação, a partir de um novo olhar para a vida, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque a sua vida depende do seu filtro, depende do seu olhar, né? Então, que filtro que você está usando? É como se você vestisse lentes. E quando você ganha essa consciência que vem através destes outros conceitos sistêmicos, você começa a enxergar com um novo filtro diferente. Então, a constelação ela é extremamente profunda e transformadora. É uma ferramenta para todo mundo? Não. É para todas as questões? Não. Na minha vida, ele foi um divisor de águas, tá? Então, eu queria compartilhar essas coisas com vocês. Pessoal, vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria que vocês clicassem no aviãozinho e vai chamando pessoas que possam se interessar pelo tema de constelação sistêmica. A gente vai ter esse aulão aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não vou nomear todos aqui que estão entrando, mas estou acenando aqui para as pessoas que entraram. Então, sejam bem-vindos. Ai, meu Deus! Eu vou ter que falar, tem a Xena, eu tenho até a Xena assistindo aqui. A Xena, a personagem, sabe, do filme? Maravilhosa. Bom, vamos lá. Já contei aqui como entrei em contato com as constelações. O que que não é constelação? Que eu acho importantíssimo a gente entender. Constelação não é mágica. Constelação não desce espírito. E constelação hum, é, não vai fazer por você. Então,
o que eu quero dizer que constelação não vai fazer por você? Por exemplo, eu vou engravidei, eu vou tirar esse bebê, eu sei das consequências disso para as gerações futuras da retirada de um bebê, mas eu vou e depois eu faço uma constelação e acerto uma constelação. Né? Não, eu preciso ter uma nova consciência das consequências das minhas ações, das consequências de como eu reajo e interajo com a minha família, com parceiros, né? Eu preciso entender isso e não só entender mentalmente, eu preciso ter a sabedoria para ir transformando isso na minha vida. Obrigada, Giane. Diz que eu tô linda maquiada. Vou contar para você, né? Deu uma maquiadinha assim de leve, muito obrigada. E já estou pronta para viajar, Giane. Vou passar o fim de semana numa ilha, hein? Olha só que coisa mais gostosa. Depois eu mando notícias para vocês. Daqui a pouquinho minha amiga está chegando aqui para me pegar. Mas vamos lá. Então, não é mágica, não é centro espírita e não vai fazer por você. E o que que é a constelação? A constelação, as pessoas acham que é um tratamento que você vai fazer várias constelações. Não. A constelação é uma ferramenta que tem uma aplicação e isso vai reverberar na sua vida. Agora, tem pessoas, dependendo da tratativa, elas podem contratar um acompanhamento. Mas elas também podem fazer a constelação e continuar o seu processo terapêutico. O ideal é que esse terapeuta que você faça a terapia esteja alinhado com os conceitos sistêmicos, porque senão desmonta tudo que foi trabalhado dentro da constelação. Porque tem visões diferentes sobre os aspectos familiares, né, do ser humano dentro do sistema e assim por diante. Então, ela pode ser feita em grupo. Então, eu tenho workshops mensais que acontecem. Esse fim de semana eu tive, e eu vou ter dia 20 de abril é meu próximo workshop. As inscrições já estão abertas. Quem quiser já se inscrever, é só ir no link da minha bio, tá bom? Como é que funciona em grupo? Em grupo você vai colocar a sua questão e a gente vai escolher representantes para cada elemento da constelação. O que que é um elemento da constelação? Um elemento é, por exemplo, vou trabalhar o meu relacionamento afetivo e eu vou colocar uma pessoa para pessoa e uma pessoa para o marido. Vou trabalhar minha relação com pai e mãe, uma pessoa para cliente, uma pessoa para o pai e para a mãe. Então, cada um desses são os elementos. Mas pode ser só pessoas? Não, pode ser a tristeza. Esse fim de semana eu tive uma constelação linda que eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre um tumor, né? Então, uma pessoa representou o tumor e assim por diante, tá? No online, como é que eu trabalho no online? Eu trabalho fazendo com que o cliente sinta o campo. Então, não sou eu, como constelador, que vou sentir esse campo. O cliente vai sentir e eu vou espelhar aqui para que eu também me conecte com esse campo, tá bom? Mas qual a vantagem e desvantagem fazendo grupo ou online? Gente, eu sou da velha guarda, o trabalho e a profundidade do grupo não tem igual, mas às vezes tem algumas pessoas que moram longe, às vezes eu atendi já pessoas no Reino Unido, em Portugal, nos Estados Unidos ou em outros estados, né? Já atendi gente lá do Nordeste, do centro do Brasil. Às vezes a questão é tão urgente que não dá para esperar um mês para o workshop, né? Então, a gente faz o online. O online, a pessoa às vezes tem dificuldade de colocar a sua questão na frente de outras pessoas. Então, o individual online pode ser uma possibilidade para ela trabalhar. Agora, para eu fechar um trabalho online com a pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa e entender qual é a questão, se já conhece os trabalhos, se já entendeu o que que é um campo. Por quê? Porque no online individual, a pessoa vai entrar no campo de todos os elementos. É extremamente cansativo, tá? E se a pessoa não tiver aberta a entrar nesse campo, a constelação pode não acontecer. Mas todo mundo consegue acessar? Olha, gente, eu trabalho com isso desde janeiro de 2009, com constelações sistêmicas.
eu só tive uma vez uma pessoa no individual, presencial, que não conseguiu acessar o campo. E aí estava a sócia dela e acessou por ela. Então, em todos esses anos, uma única pessoa. Então, mas é sempre uma questão a ser observada, tá bom? Que mais? É um trabalho profundo de diagnóstico. Olha que interessante. Já é sabido que as constelações ela pode mostrar as dinâmicas ocultas que estão por trás de alguma dificuldade. Então, por exemplo, atrás da esquizofrenia tem pelo menos duas gerações anteriores uma vítima e um perpetrador. É, Atrás de tumor, de câncer, normalmente tem pessoas excluídas. Atrás de uma mulher que não consegue se entregar para o amor, tem um monte de mulher que foram subjugadas, né? Nos seus relacionamentos das gerações anteriores. Então, ela mostra muito claramente qual é a dinâmica que está impactando na pessoa. Então, como é que a constelação pode mudar a sua vida? Já imaginou você entender o porquê que isso acontece na sua vida? Olha como isso é transformador, né? E ao mesmo tempo que ela faz o diagnóstico, ela já delibera para a solução. Eu vou contar o caso do tumor daqui a pouquinho, mas vai ficar muito claro isso para vocês. É uma ferramenta profunda de autoconhecimento, onde você vai entender todas as suas travas, os seus bloqueios. A vida da gente, se ela está travando em algum aspecto, provavelmente tem aspectos psicológicos e sistêmicos, ou um ou outro, reverberando para que as coisas não fluam na sua vida. Porque a vida ela é feita para ter fluidez. A vida é feita para ter abundância. Então, quando algo não está acontecendo, tem algum aspecto aí que precisa ser desvendado. E a constelação faz parte de um processo profundo que vai permitir que você entenda essas dinâmicas ocultas aí. Gente, até aqui tá tudo bem? Coloca aí um okzinho, ou um está, ou ok. Fala para mim se tá tudo bem. E se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta, façam as suas, tirem suas dúvidas aqui, façam as suas perguntas, pensem na sua situação hoje, o que é que não tá bom na sua vida e faz a sua pergunta aqui, eu verifico, né? Eu analiso para ver se esse é um caso que pode ser tratado com constelação. O que pode ser olhado quando a gente monta uma constelação? Quando as pessoas me procuram, mas eu não sei para que serve a constelação. A constelação serve para qualquer questão que está te atrapalhando a vida, serve para olhar aquela coisa que você está patinando na terapia e parece que não anda mais. É como se você. Todas as questões que estão te incomodando, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, eu tenho conflitos com os meus pais, tenho conflito com filhos, eu tenho conflito com irmãos, né? No aspecto aí familiar. Que dinâmicas que estão por trás disso, né? Normalmente é hierarquia, é um grande fator, que é um dos princípios que você tem que ir lá na outra live para entender. Eu não vou explicar agora. Então, normalmente os conflitos estão ligados aí à exclusão e hierarquia. É a maioria dos conflitos eles estão ligados a isso. Mas é claro que também tem equilíbrio de troca, se a gente está falando relação de casal e assim por diante. Bom, eu tenho o dedo podre ou não consigo me entregar para o amor? Que tipos de dinâmicas tem por trás disso, né? Como eu disse, muitas vezes a gente está reverberando em nós mulheres que no passado foram subjugadas por homens. Então eu fico aqui achando que os homens são fracos, achando que os homens não prestam, achando que eu não mereço ser amada, ou achando que eu sou melhor que os homens, né, que o masculino. Então, tem uma série de coisas que estão embutidas na gente que vêm de gerações anteriores, mas também da criação e da minha vivência, de quando eu nasci, que ambiente familiar eu vivi e assim por diante. Então, são aspectos bem amplos, tá? Prosperidade, então, muitas vezes eu não consigo ter prosperidade, porque uma das causas principais disso está ligado a
eu estar associada ou emaranhada a pessoas que talvez tenham sido prejudicadas por alguém do meu sistema familiar há algumas gerações atrás e que eu nem sei. Então, por exemplo, se minha família é uma família que teve escravos, fez fortuna através do trabalho e da dor que os escravos sofreram, foi impingido neles, eu provavelmente vou ter nas gerações futuras pessoas que estarão conectadas com esses escravos, e aí ele vê o dinheiro como sangue, como sujo, e não se permite ter dinheiro. Então ele ganha, às vezes ganha muito e o dinheiro vai embora, né? Não fluir para a vida, falta de energia para a vida, muitas vezes isso está ligado à conexão ou a uma pulsão de morte. Às vezes eu entro em relacionamentos abusivos porque eu tenho essa pulsão de morte, então eu entro em relacionamentos onde há muita agressividade por causa dessa minha pulsão de morte, desse desejo de morrer. Então, existem várias dinâmicas que estão por trás do não fluir na vida. Às vezes eu perdi filhos e aí eu me conecto com eles na morte. Então, tem vários aspectos aí. Que mais? Doenças, né? Eu vou dar um caso que eu fiz esse fim de semana, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Mas era um tumor no cérebro, a pessoa que foi constelar. E quando a pessoa que estava constelando, né, o representante, olhava para o tumor dizia assim: eu parece que eu me alimento dela, é como se eu inflasse, que eu inchasse. E aí a dinâmica que apareceu, porque eu não sabia, mas eu sabia que ela tinha perdido um bebê com 5 meses, mas eu não sabia que ela tinha abortado um bebê. E onde é que o tumor estava conectado? Quando essa mãe olhava para esse bebê que foi abortado quando ela era muito jovem, o tumor, ele falava assim, eu sinto que minha energia vai embora, é como se eu estivesse murchando. Então, o que que acontece? A frase de cura dela é: eu sinto tanta culpa por ter abortado você, que eu caminho para a morte através do meu tumor, né? E a cliente, né, a representante da cliente, com muita dificuldade de acessar esses bebês perdidos, muita. Agora, isso é maldade? Isso é resistência? Não, isso é a alma que precisa estar preparada para olhar algo que ela congelou quando isso aconteceu. Isso é uma experiência tão forte e tão é, significativa na vida de uma mulher, perder um bebê, que muitas mulheres simplesmente deletam isso da cabeça. Né? No caso aqui, ela nem lembrava que ela tinha feito um aborto, porque eu já tinha tido uma conversa com ela antes. E, e aparece, na constelação simplesmente aparece. A representante falou assim: eu sinto que eu sou um bebê atrás dela. E eu falei assim: você perdeu 2 bebês ou um? Ela falou: 2. E aí estavam os bebês dela. E quando eu colocava a pessoa que estava constelando para olhar para os bebês, o tumor tinha a sensação que estava murchando. Tem gente aqui que estava participando dessa constelação do tumor, pode compartilhar. E o Edson estava, né? Como foi maravilhoso esse trabalho, né, Edson? Compartilha a sua percepção desse trabalho. Então, as doenças, elas estão a serviço da gente. As doenças, elas estão a serviço de uma cura de alma. E quando você se permite olhar para a doença com um olhar amoroso e entendendo o quão profundo essa doença está me fazendo olhar para aspectos da minha vida, eu preciso passar a olhar com amorosidade para essa doença e não só excluir, porque se eu excluo, é como se eu excluísse novamente os bebês que apareceram nessa constelação. Então, gente, dúvidas de como a constelação pode transformar a sua vida? Não tem, não tem, né? Não tem que ter dúvida. Depressão, muitas vezes existem aspectos de depressão porque tem alguém conectado com a morte. Eu fiz uma constelação uma vez sobre depressão, que ela foi constelar a filha dela que tinha depressão, mas quem estava conectado com a morte era a mãe, e a
a filha, ela queria ir no lugar da mãe. Essa é uma dinâmica oculta por trás. Então, a filha desenvolveu a depressão para que ela morresse no lugar da mãe. Olha, sempre uma experiência grandiosa que o Edson está falando, né? Dessa constelação. Que mais que eu coloquei aqui? Olhar para a sua história, que eu falei de resgatar a sua história, por mais que ela tenha sido difícil, no caso dessa pessoa que eu mencionei, que perdeu a mãe biológica, depois perdeu a mãe de criação, depois perdeu o pai, depois foi para o orfanato. É uma história pesada, né? Mas quando eu olho com esse olhar amoroso e sistêmico, eu encontro forças e entendo como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por causa dessas experiências. E mais, o quanto eu posso me transformar na pessoa que realmente eu tenho que ser, sem essas dinâmicas ocultas impactando, né, nas minhas escolhas. Boa noite, gente. Boa noite. Que mais? Como lidar com os pais? Então, olha, eu não sei lidar com os pais. Outro dia colocaram uma pergunta para mim numa caixinha, no sentido assim, eu não concordo com todas as atitudes do meu pai. Como é que eu honro meu pai mesmo não concordando com as ações dele? Até tem um vídeo, eu não vou entrar em detalhe, tem um vídeo um pouquinho mais longo aqui que eu explico sobre isso. Então, como é que eu lido com as pessoas difíceis que fazem parte da minha família? Que cura da alma familiar essas pessoas estão a serviço? As pessoas normalmente que são mais comprometidas, alcoólatras, drogadas, pessoas meio fora da caixinha que a gente tem na nossa família, normalmente são as pessoas que são mais amorosas, elas entregam a sua vida para a cura do sistema familiar, para trazer algo à tona. E aí você enxerga a força que essa pessoa tem. Então, assistam a live do dia 20 de março, tá aí, né, que eu expliquei conceitos básicos de constelação sistêmica. Tem que assistir essa live. Filhos e cônjuges, como é que eu lido com o meu filho que se afasta de mim? O que é que eu preciso olhar? Eu também publiquei um vídeo essa semana sobre isso, especificamente sobre isso. Então, a constelação, o que que ela permite? Ela permite a gente ter um olhar mais amplo de como eu tô dentro dos sistemas que eu pertenço, né? Hoje mesmo uma cliente me chamou, ela falou assim, Adri, tá acontecendo isso na minha vida, bababá, bababá. Parece que finalmente as coisas estão fluindo. E quando ela me colocou o que estava acontecendo, eu falei assim, mas é o resultado das suas duas constelações que estão tomando forma na sua vida agora, né? Mas ela teve que passar por um processo. E isso demorou 1 ano e meio, dois da primeira constelação, e a outra acho que ela fez o ano passado. E aí ela falou assim: o que eu queria com você é uma mentoria, né? Eu acho que as coisas estão fluindo, mas eu queria que você. Ela ainda falou assim: você tem um olhar que faz um ziriguidum? Nunca me falaram que eu faço um ziriguidum. Então eu faço um ziriguidum e eu trago um novo olhar e eu dou orientações de como proceder, de como conduzir os processos que não estão bem na vida, né? Então, isso é parte de uma mentoria sistêmica que também tem essa possibilidade de fazer comigo, né? É, o que que é, né? O que que seria um bom caminho para eu enveredar por esse mundo das constelações sistêmicas? Escolha um profissional que você confia, né? Que tenha uma boa formação, pelo amor de Deus, porque hoje no mercado tem umas formações absurdas, né? Um profissional que você tenha aderência na forma como ele enxerga a vida, como ele enxerga as coisas, como ele acolhe você. Então, procure o profissional. Comece a consumir conteúdos, pode ser através de livros, de vídeos, né? Por exemplo, no meu canal do YouTube, eu tenho mais de 400 vídeos com conceitos de autodesenvolvimento. Tem muito conteúdo, muito conteúdo.
Então, comece a consumir esses conteúdos, porque vão caindo as fichas, né? Vai participar de um workshop de constelação, vai entender como é que esse campo se movimenta, qual é a força desse campo. Então, vai conhecer isso, tá bom? E aí, ou se não, se aquilo está emergindo em você com toda a força, você já vai e já marca a constelação direto, que nem eu fiz quando eu fui conhecer, né? Aí é uma questão de cada pessoa tem um perfilzão mesmo, tá bom? Mas esse seria uma forma ou um bom começo de fazer isso. Que mais? Quando fazer? Quando que eu devo fazer uma constelação? Eu pego muitas pessoas que estão há anos, 10, 12, 15 anos fazendo terapia e está emperrado, não vai mais. A terapia ajudou até determinado ponto, porque ela tem o seu papel e tem suas limitações, assim como a constelação tem o seu papel e tem as suas limitações. Cada ferramenta de autodesenvolvimento, ela pode te ajudar a dar passos no que você precisa trabalhar. Essa pessoa que está com o tumor no cérebro, a gente fez a constelação, mas em paralelo eu estou trabalhando todas as situações traumáticas com EFT e Matrix que ela sofreu nesse processo, né? E agora a gente já ganha mais informações desse bebê perdido e dos traumas ligados a esse bebê, para também estar trabalhando, né? Então você vê que eu uso uma mescla de técnicas que pode ajudar. Então, não acha que só porque faz terapia, essa é a única forma. Existem muitas formas de você trabalhar suas questões e muitas vezes você precisa ir coordenando com outras técnicas para ir trazendo mais insights, para ir movimentando. Muitas vezes eu falo para as pessoas, faz a constelação, depois compartilha os seus insights com o seu terapeuta. Ele vai trazer aí coisas e conteúdos interessantes para você ir trabalhando. Então, quando que eu faço a constelação? Quando aquilo está borbulhando dentro de mim, aquilo está me incomodando profundamente e eu já não sei mais como lidar, sabe? Isso é o povo que vai pela dor. Agora, você também pode ir pelo amor, né? Então, por exemplo, eu começo a perceber, hoje eu não estou em nenhum relacionamento, mas eu começo a perceber que eu repito ciclos na minha vida de relacionamentos que não são satisfatórios, de relacionamentos que são abusivos ou com muita agressividade. Aí tem uma questão para você olhar em você, né? Então hoje você não está na dor, no auge da dor, mas se prepare e prepare sua alma para receber um padrão diferente de relacionamento. Então essa também é uma forma de você ir para as constelações, tá? Só os conceitos sistêmicos, né? Eles já são transformadores, tá? Eles já são, quando você entende os três princípios do amor de Bert Hellinger, consciência maior, consciência menor, tudo explicado no vídeo lá da semana passada, no aulão da semana passada. Você também se transforma quando você toma contato com tudo isso. Gente, eu tenho que dar uma pausa aqui só para falar. Carmela Rágio, que delícia ter você aqui. E quanto tempo você não aparecia, mulher? Que bom que você voltou. Carmela é a mãe de uma amiga minha muito querida, e eu precisava falar um oi especial para ela, tá bom? Gente, o que eu tinha trazido, né? O que eu tinha trazido de estrutura do que eu precisava passar do aulão, eu passei. Como é que tá aí? Eu fui clara para vocês? Gente, eu não faço ideia de que oração. Eu não faço ideia de que oração. Alguém escreve aqui para mim que oração? Eu não sei que oração. Mas já deve estar caminhando para o fim da live. O que eu queria falar? Quem quer um acompanhamento comigo? Quais são as formas? Eu tenho, né? Agora, dia 1º de abril, começa um curso chamado Essential. São 4 encontros online, ao vivo, 20 horas e 5 minutos. Obrigada, obrigada. Eu vou ter agora dia 1 de abril, então é dia 1, 8, 15 e 22, o curso chamado Essential. Como é que você faz? Manda um recadinho para mim, eu te mando o link para você receber todas as informações,
ou vai no link da minha bio, mas fala comigo que é melhor, aí a gente bate um papo, eu tiro suas dúvidas. O que que vai tratar esse curso? Ele vai tratar de uma forma prática para que você coloque e transforme a sua vida nessas três esferas do eu. Então, eu comigo mesmo, eu, meus traumas, eu, minhas crenças, eu, a minha história. Segunda esfera sou eu e as minhas relações afetivas, minhas relações com pais, mães, filhos, irmãos. E eu no mundo, que é o meu propósito de vida, como é que eu tenho sucesso ou não tenho sucesso, o que, que pode estar bloqueando isso. Então, são 4 encontros ao vivo online comigo. 1, 8, 15 e 22 de abril. Para fazer inscrição, manda um recadinho para mim ou escreve no corpo dessa live quando ela for para o perfil, eu quero. Mas manda um DM, né, um direct para mim que fica mais fácil, a gente vai ter mais assertividade. Pessoal, e aí? Perguntas, dúvidas, como é que vocês estão aí com tudo isso? Conta para mim. Perguntas, dúvidas sobre como a constelação pode mudar a sua vida. Conta para mim o que é que tá ruim, o que não tá bom na sua vida e que você gostaria de transformar. Escreve aqui para mim e eu vou respondendo aqui para você, tá bom? Outro dia uma moça me escreveu: ai, o meu filho, ele se afasta de mim. O que que será que faz com que seu filho se afaste? Como é que você criou esse filho num processo de separação? Ele tomou partido ou não tomou? Então, tem uma série de informações, quando a gente começa a ter um olhar sistêmico, que a gente precisa abordar e que é diferente de um processo terapêutico tradicional. Eu sou psicóloga de formação e eu digo para você, a psicologia me ajuda muito na atuação, no approach, no entendimento do meu cliente, mas são abordagens e formas de atuação completamente diferentes, tá? Então, quando a gente entra em contato com as constelações, eu preciso entender que eu não estou ali num processo psicoterapêutico ligado a uma psicologia tradicional. É diferente. Tanto que eu não faço uma psicoterapia longa, aquelas psicoterapias que não tem data para acabar. A pessoa me procura, o que é que ela quer trabalhar? Por exemplo, ela quer trabalhar a questão da carreira, ela quer trabalhar a questão do tumor, ela quer trabalhar a questão do relacionamento com o filho. O que é que ela quer trabalhar? O que está incomodando essa pessoa? E aí eu defino quantos encontros. Essa semana eu tive uma notícia maravilhosa. Eu fiz um trabalho com uma autoexecutiva e ela tinha dificuldade de falar inglês. Eu já contei isso aqui algumas vezes porque foi um caso muito legal. E ela falava assim: Isso está emperrando a minha carreira. Isso está emperrando a minha carreira. E aí a gente fez um trabalho, não foi com constelação, foi com EFT e com Matrix Reimprinting, onde a gente identificou na história da vida dela o momento que ela decidiu não falar inglês. Ela tinha uns 7 anos, foi numa interação com o pai. E a hora que a gente quebrou isso, né, que a gente tirou a força desse trauma lá do passado, no dia seguinte ela já estava recebendo um grupo VIP para ser atendido, e essa semana ela me mandou um recado, ela falou: Dri, você não sabe o quanto você transformou a minha vida, porque ela já falou assim, já transformou o meu casamento, porque foi constelações que ela fez, já transformou a comunicação com meu marido. E ela falou assim: Eu acabei de aceitar, mudo agora em abril para os Estados Unidos para uma proposta de trabalho. Né? Então, olha como é lindo a gente ver as possibilidades de como o trabalho de autoconhecimento pode transformar a vida das pessoas. As pessoas às vezes me procuram. Então lá, ai, eu tô depressiva, sei lá, tô com problema, parece que meu trabalho eu vivo sendo mandada embora, ou sabe aquelas coisas que vão se repetindo na vida da pessoa e parece que não tem fim? E aí você pergunta assim, tá, você tá depressiva? Você tá tomando remédio? Tô tomando remédio, mas não adianta. Não vai adiantar, o remédio vai ajudar a equilibrar você, mas não vai tratar a causa.
o que é que está te levando a ser depressiva? Existe um desequilíbrio, hormonal, mas existem muitos aspectos emocionais conectados. Ah, eu tenho fibromialgia, né? Tá, fibromialgia tem um tratamento médico a ser feito, mas quais são os aspectos emocionais que estão te levando a ter fibromialgia, a ter alergia? A constelação, ela é sensacional para processos alérgicos, gente. Ela é muito eficaz para processos alérgicos. Quando a gente trata de doenças dentro da constelação, a gente não promete curas, né? Mas a gente fala que pequenos milagres às vezes podem acontecer. Por quê? Porque a gente já viu, eu já vi alergias irem embora, eu já vi processo de psoríase também graves indo embora, porque a pessoa estava associada a um primeiro amor do pai. Então, você tem alguma coisa na sua vida que não está boa? Que passos você efetivamente está dando para mudar isso? Eu estava muito triste, há um mês e pouco atrás. Eu perdi minha cachorrinha em setembro, né? Uma cachorrinha de 15 anos comigo. E eu estava lá trabalhando meu luto, eu não queria pegar outra cachorrinha, eu queria esperar um pouquinho. Mas, cara, eu comecei a ficar muito triste agora, um mês e pouco atrás. E apareceu uma luz. Eu brinco que é meu Prozaczinho. Gente, eu vou mostrar ela para vocês. Espera aí. Só um segundo, porque ela está aqui no meu pé. Espera aí. Eu vou apresentar para vocês o meu Prozaczinho. Essa bebê, eu acabei ganhando. Olha que coisa mais linda! Eu brinco que ela veio me ajudar a me curar. Então, o que que acontece? Quando eu faço um movimento que eu entendo que eu não estou bem, que eu preciso de alguma coisa, eu preciso ir atrás. Não adianta eu continuar chorando, chorando, chorando. O que é que eu vou fazer para mudar isso? Substitui a minha outra cachorrinha? Não, não substitui, mas vai me trazendo amor no dia a dia. E ela é a coisinha mais gostosa do mundo, gente. Amores, acho que é isso. Ela é linda mesmo, Roseli. Roseli, eu preciso conhecer você melhor, Roseli. Roseli sempre interage comigo nas minhas redes, Roseli. Vamos dar um jeito de ficar mais próxima aí, hein, Roseli? Vem fazer esse curso do Essential, Roseli. É online, eu acho que você não mora perto. Ó, é online, ao vivo. Venha. Gente, acho que é isso. O tempo tá correndo. Daqui a pouquinho a minha amiga chega e eu vou pegar a estrada, tá? É, Eu quero saber, coloquem aqui embaixo só para fechar, como é que vocês estão saindo da live? Goiânia, Roselia de Goiânia. Gostaram? Ajudou? Esclareceu? Como é que a constelação pode mudar a vida das pessoas? Ficou mais claro isso para vocês? Eu consegui passar nesse aulão para vocês isso? Escrevam aqui para mim, interajam aqui comigo, eu quero ouvir de vocês. E não esqueçam, o curso Essential, começando 1/8/15/22 de abril. Meu próximo workshop de constelação é dia 20 de abril. E a qualquer momento, se quiser constelação individual, também é só chamar. Então, essas são formas aí que você tem, entre outras formas, de estar mais próximo aqui e a gente poder fazer um trabalho de autoconhecimento. Maravilha, gente! Olá, sim, excelente. Vamos lá, gente. O que vocês acharam do nosso encontro? Eu vou fechando. Estou impedido de opinar, sou suspeito, Edson. O Edson é uma figura, gente. O Edson está em todas. Roseli, eu quero. Então, me manda um DM, vamos conversar, vamos fazer esse curso rodar aí, dia 1 de abril. Me chama no DM, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma excelente noite, uma Páscoa maravilhosa, né? Páscoa aí é ressurreição, então reinvente-se. É, Mude o que não tá bom em você, sabe? É, às vezes eu acho assim, eu vou fazer uma observação, eu não tenho nenhuma religião, especificamente, né?
Adorei, você me esclareceu muitas coisas. Agora queria saber a respeito de valores para fazer a constelação. Sueli, me chama no DM, por favor, que eu perco as mensagens, eu não recebo, eu não consigo falar com você. Me chama no direct ou no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Muitos. Olha, Maria Lúcia Guazelli, minha prima, muito esclarecedor. Estou começando a entender um pouquinho de constelação. Ô Lúcia, venha um dia com a Lica e o Edson, o trio que estudou odontologia, vem para o meu workshop, dia 20 de abril, tá? Aí vocês se revêem depois de tanto tempo. É, o workshop de constelação para assistir é R$ 45, né? Para assistir e representar. E aí, para constelar a sua questão, tem um valor diferenciado que a gente conversa no privado. Acho que é isso, gente. As constelações, já falei. É isso. Vou terminar, fechar minha mala, fechar o computador e vou pegar a estrada, tá? Quem tá chegando agora, assista a live, vai entrar aqui na rede, então assista depois, assista tomando café da manhã, sei lá. Eu ia falar, eu não tenho nenhuma religião. E eu vou falar de uma forma respeitosa, né? As pessoas às vezes é, fazem promessas e param de comer doce, param de comer fruta, param de não sei o quê. Quando você tiver que fazer uma promessa, por que que você não faz uma promessa do jeito assim? Eu prometo que eu vou interagir de uma forma mais amorosa com a minha sogra. Eu prometo que eu não vou perder a cabeça quando eu estiver interagindo com meu filho, que eu vou me manter mais calma. Eu prometo que por um ano eu vou ajudar alguém com tanto de dinheiro por mês ou de outra forma, né? Por que que as promessas não são assim para a gente se tornar uma alma melhor? O que que muda eu ficar me privando de alguma coisa, né? E por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso com muito respeito, mas para gerar uma transformação mesmo, né? O que é que você quer mudar, né? Aproveita o feriado da Páscoa e mude o que não está bom, né? Obrigada, Sueli. Boa noite, obrigada por assistir. Vou assistir depois, tá bom? Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa Páscoa.